Olá, trata-se da apresentação do artigo intitulado A Mobilidade e o Turismo na Ilha de Santa Catarina, Relações entre Experiência, Sustentabilidade e Valorização do Espaço. Trabalho de autoria de Arnoldo de Batim Neto, Giancarlo Felipe Isaac e Nicole Graziella Pérez, do Grupo de Estudos em Planejamento Urbano e Mobilidade da Universidade Federal de Santa Catarina. A cidade, ao longo do tempo, ela tem se tornado campo de estudo e seu uso deve ser a expressão máxima da democratização do seu uso. A mobilidade e a acessibilidade, portanto, elas tornam-se, então, a expressão da materialização de todos esses direitos estabelecidos, visto que elas transformam-se numa das maneiras de concretização do alargamento da consciência ambiental, visto que possibilita a diminuição da quantidade de veículos e dos impactos decorrentes na própria cidade. Contudo, esse bem-estar coletivo ele é posto à prova diariamente, desencadeando aí desconstruções, construções, neuroses, rupturas, causando a perda de valor do espaço urbano e da possibilidade do desenvolvimento da atividade turística. À vista disso, assume-se como hipótese para a presente pesquisa que o desenvolvimento de novos produtos turísticos, o design universal, o estímulo à mobilidade sustentável e ao desenvolvimento de cidades inteligentes podem tornar-se uma forma de recuperar a apropriação do espaço urbano, diminuindo as externalidades que o alargamento das cidades desencadeia, estimulando um ambiente inovador e criativo. Em consequência disso, objetiva-se, portanto, apresentar com esse artigo os primeiros resultados da pesquisa que se encontra em andamento, aplicados pelo Grupo de Estudos em Pesquisa em Planejamento Urbano e Mobilidade, na rua Esteves Júnior e Álvaro de Carvalho, no centro urbano de Florianópolis. A pesquisa se classifica como sendo de natureza aplicada, objetivo descritivo exploratório, abordagem qualitativa com procedimento bibliográfico documental, com levantamento de dados e estudo de caso, então, na rua Esteves Júnior e Álvaro de Carvalho. Os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento deste artigo foram divididos em 3 etapas. Primeira etapa foi feita uma revisão de base sistemática, com levantamento bibliográfico em dissertações de mestrado, teses de doutorado, livros e artigos, que possibilitaram, portanto, estabelecer um referencial teorético a respeito do tema. A segunda etapa realizou-se, então, um alinhamento dos dados bibliográficos com os dados coletados em campo, na rua Esteves Júnior e Álvaro de Carvalho. E a terceira etapa, então, foi o alinhamento, a junção desses dados e a produção do artigo efetivamente. A pesquisa, então, ela foi realizada na rua Esteves Júnior, não é? E foi dividida em 3 etapas. A etapa 1, chamada de explorar, ela possibilitou o estabelecimento de um diagnóstico do local e, para isso, dividiu-se o eixo em 3 trechos. A etapa 2, também chamada de analisar, foi o momento em que possibilitou a realização de uma triagem e tratamento dos dados. E a etapa 3, propor, onde nós estamos aqui desenvolvendo um roteiro turístico que apoie a mobilidade ativa com atenção ao acesso universal e à vivência de experiências no espaço urbano. Nesse contexto, foi realizado, então, um levantamento das condicionantes físicas, espaciais, culturais e turísticas. Realizou-se uma análise ambiental em que foi possível identificar as oportunidades e as fragilidades do local, as questões relacionadas à mobilidade, à acessibilidade, à experiência e valorização do usuário, bem como do seu perfil. Ainda assim,
nós realizamos uma análise diacrônica em que foi feito um exame da evolução do conceito rua de 6.000 antes de Cristo até a proposição da Lei 12.587, que institui a política de mobilidade urbana. Em seguida, realizou-se uma análise sincrônica, comparando 10 variáveis mensuráveis de casos emblemáticos, por exemplo, em Barcelona, Florianópolis, Palhoça, Nice, Holanda e São Paulo, e também uma linha do tempo, não é? Registrando os principais fatos que se desenvolveram na Rua do Passeio, hoje chamado de Rua Esteves Júnior. Com essa imagem e com o perfil de elevação, é possível perceber que na divisão dos 3 trechos, que a região que inicia lá nos canhões do Forte de São Francisco e da Praça Esteves Júnior, ela torna-se uma área mais nobre, com temas ligados ao mar, à história, à arquitetura, com um uso misto. À medida que o usuário vai caminhando mais para o centro da cidade, a região mais central, ela revela-se, portanto, mais popular, com uso comercial de alta densidade, realçando o contraste das formas e da estrutura da própria cidade, e a região do mercado público e do Largo da Alfândega se revelando, portanto, uma área mais popular. Então, o levantamento de campo ele permitiu estabelecer uma situação atual, e hoje essa situação ela se mostra um ambiente linear com importantes nós de conectividade que não formam, então, um produto turístico que estimule a valorização, a experiência e a sustentabilidade, e, sobretudo, pela ausência de equipamentos de lazer e de elementos que estimulem a própria visitação. Isso permitiu também definir uma situação futura desejada, que é o ordenamento do uso em escala humana, criando aí um roteiro turístico que apoie a mobilidade ativa com atenção ao acesso universal e de vivências, de experiências no espaço urbano. Portanto, as ações elas permitiram e permitem afirmar que o turismo ele interfere na mobilidade urbana e na acessibilidade de Florianópolis, que a própria mobilidade e acessibilidade ela pode influenciar a experiência do usuário e a valorização do desenvolvimento turístico, e que os estudos desenvolvidos até o presente momento permitem afirmar que quando a cidade se apropria do espaço urbano de forma organizada, de maneira inteligente, ela estimula vizinhos próximos e distantes a desejarem vivenciar uma experiência ativa em um ambiente inteligente e acolhedor. Portanto, acredita-se, nesse sentido, que a mobilidade e o turismo eles podem gerar eventos extraordinários que proporcionem emoções positivas e duradouras, que o estudo desenvolvido até o presente momento contribui para a proposição de melhorias ao gerenciamento e à recuperação da apropriação do espaço urbano, sobretudo nas áreas centrais das cidades e de Florianópolis, que a contemplação ativa do repertório urbano e a percepção de que a mobilidade sustentável absorvem o caráter positivo em forma de produto turístico estimulam, então, um olhar e uma experiência única e memorável, criando valor agregado aos serviços e produtos, e, finalmente, que a partir desses primeiros resultados é possível inferir que a Rua Esteves Júnior e Álvaro de Carvalho necessitam de intervenções projetuais que oportunizem o desenvolvimento da mobilidade sustentável. Nesse contexto, a produção desse trabalho só foi possível de ser realizada por conta das pesquisas desenvolvidas em 5 livros, 6 artigos, 7 teses e dissertações e 14 sites. No momento que nós
queremos, desde já, agradecer a oportunidade de apresentar os primeiros resultados de nossa pesquisa em momento em que nós nos colocamos à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado.